Levítico, capítulo 5, leremos a partir do verso 14 ao verso 19. Diz assim a santa palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então levará ao Senhor um carneiro do seu rebanho, sem defeito, avaliado em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim fará a restituição pelo pecado que tiver cometido em relação às coisas sagradas, e ainda acrescentará 1/5 e o dará ao sacerdote. E, com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação em favor dele, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá por causa de sua maldade. E levará o sacerdote como oferta pela culpa um carneiro do rebanho sem defeito, corretamente avaliado. E em favor dele o sacerdote fará expiação do erro que tiver cometido de forma involuntária, e ele será perdoado. É uma oferta pela culpa. Certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Curve a sua cabeça comigo, vamos ao Senhor novamente em oração. Bendito Deus e Pai, é a Tua palavra que está e será exposta diante de nós. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie e o nosso coração esteja receptível e a semente venha cair em terra fértil e produzir bons frutos de arrependimento, Senhor. Que o Teu Santo Espírito me auxilie, Senhor, a transmitir aquilo que Tu tens preparado para edificar a Tua igreja nesta manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que a exigência de uma oferta pelo pecado é uma demonstração da seriedade do pecado e da grandiosidade da graça do Senhor nosso Deus. Nesse texto que lemos, nós temos a continuação das regras e implicações da oferta pelo pecado e pela culpa. Nos capítulos anteriores de Levítico, nós encontramos uma listagem extensa dos tipos de ofertas pelo pecado e sacrifícios pelo pecado e pela culpa, né, desses pecados cometidos. Em Levítico 1, nós encontramos a oferta de aproximação para com Deus, ou os holocaustos. Levítico 2, a oferta de comunhão com Deus, ou as ofertas de manjares ou banquetes. Levítico 3, a oferta de reconciliação e paz com Deus, a oferta pacífica. Levítico 4, a oferta pelos pecados por ignorância dos sacerdotes, da comunidade e também de forma individual. Levítico 5, a oferta pelos pecados ocultos, pelos pecados de sacrilégios ou de ignorância. Levítico 6, do verso 1 ao 7, ofertas pelos pecados voluntários. Meus irmãos, nós temos os 7 primeiros capítulos do livro de Levítico, nos apresentando ofertas pelo pecado. 7 capítulos do livro de Levítico dedicados a ofertas pelo pecado. Porque o restante do capítulo 6 e também o capítulo 7 são regulamentações das ofertas por estes vários tipos de categorias de pecado. Ok? Então, o que nós vemos aqui é a seriedade do pecado e a necessidade do sacrifício. E eu gostaria então de explorar hoje alguns pontos importantes com vocês, baseados nesse texto de Levítico. O primeiro deles é que Deus leva a sério as coisas sagradas. Verso 15 diz assim: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então levará ao Senhor um carneiro do seu rebanho,
sem defeito, avaliado em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Vejamos, na época do Antigo Testamento, haviam coisas sagradas. Tinha de tudo que você imaginar. O altar, a arca da aliança, a bacia onde os sacerdotes lavavam as mãos, o tabernáculo e tudo o que havia nele era sagrado. Sagrado significa que era de Deus, separado para Deus. Era pecado tocar nestas coisas sem a permissão de Deus, e somente os sacerdotes estavam autorizados a fazê-lo. Quem tocasse sem permissão ou fizesse até mesmo mau uso destas coisas, poderia e sofreria o castigo divino, a menos que este oferecesse um sacrifício. Esta, meus irmãos, é a misericórdia e a graça de Deus. Sempre tinha uma saída para quem pecasse. Sempre tinha uma saída para o transgressor. Nós não podemos banalizar aquilo que é sagrado. Aquilo que é prescrito pelas Escrituras não pode ser relativizado. O povo de Israel foi chamado a ser separado das outras nações. Este é o sentido do livro de Levítico. Um povo separado para Deus. Um povo santificado para Deus. E hoje, meus irmãos, assim como naquela época, a igreja é o povo de Deus. Este é o sentido do livro. A igreja é o povo de Deus, e o povo de Deus é separado para Deus. Separado para Deus significa separado para ser santo, santificado, coisa sagrada. E fomos então separados para sermos santos, ou seja, pensar como Deus pensa neste mundo miserável e imundo, nesta cultura imunda. Separados para sermos santificados. Na carta de 1 Pedro, ele escreve no verso 9 do capítulo 2, e ele usa algumas ênfases. Vós, porém, sois raça eleita. Ele não usa ponto final, ele usa vírgula e continua. Sacerdócio real, vírgula, nação santa. E ele continua, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje não existem mais tais objetos sagrados. Veja, todos os objetos que foram mencionados apontavam única e exclusivamente para Cristo Jesus. Eles eram símbolos de Cristo. Por isso hoje não temos mais objetos como a arca da aliança aqui atrás no púlpito, né? Objetos sagrados. Temos que cuidar bem do templo de onde nos reunimos, do púlpito da igreja, das cadeiras, mas nada disto está em pé de igualdade com os objetos do templo da antiga aliança. Nada. Tudo é para o nosso uso. Tudo é para a glória de Deus. Por isso temos que cuidar bem. Mas não temos isso como coisas, como objetos sagrados. O que é santo hoje é o nome de Deus. Por isso não devemos usar o seu nome em vão. O que é santo hoje é a igreja de Cristo. Por isso não devemos maculá-la com práticas pecaminosas. Não devemos profanar o culto, oferecendo aquilo que não está prescrito nas Sagradas Escrituras. Não devemos colocar elementos profanos em nosso culto. Havia o pecado, mas havia o sacrifício pelo pecado. Hoje existe o pecado, mas hoje nós temos Cristo Jesus, que é o nosso sacrifício pelo nosso pecado. Em segundo lugar, Deus leva a sério os seus mandamentos.
Verso 17. Se alguém pecar, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá por causa de sua maldade. Deus proíbe e permite algo para o seu povo através dos seus mandamentos, através da sua santa lei. Se alguém pecar contra algum dos mandamentos do Senhor, assim traz o texto, a Almeida Corrigida Fiel. Os mandamentos de Deus são sagrados e Deus os leva muito a sério, cada um deles. É pecado quebrar os seus mandamentos, e pecar é quebrar os mandamentos. Os 10 mandamentos são um resumo do que devemos guardar. Aquele que ama a Deus deve guardar seus mandamentos. E quem diz que ama a Deus, mas não ama seus mandamentos, na verdade, não ama a Deus. O texto diz que se alguma pessoa pecar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, isso significa que Deus quer obediência à sua palavra. E meus irmãos, aqui eu lhes trago uma advertência. Se você não ama os mandamentos de Deus, se você não ama a sua santa lei, você deve questionar a sua salvação. Você deve pensar seriamente que você está caminhando a passos largos para o inferno. Porque aquele que ama a Deus ama os seus mandamentos, e aquele que ama os seus mandamentos pratica os seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aliás, nós podemos resumir o que Deus pede de nós. O que Ele nos pede? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Jesus Cristo, seu Filho. Amar o seu Santo Espírito. Amar ao Deus triuno. Nunca usar o nome de Deus em vão. Cultuar a Deus no dia do Senhor. Só não vir ao culto se tiver alguma coisa mais importante para fazer. Mas aí eu pergunto para os irmãos, há algo mais importante do que isso? Há algo mais importante do que cultuar ao Senhor no dia do Senhor? Não há coisa mais importante, certo? Honrar os pais, não fazer mal às pessoas, não desejar o mal às pessoas, valorizar a família, valorizar as coisas dos outros, não mentir, não acusar a ninguém falsamente, não desejar as coisas do outro, não ter inveja, ler a palavra de Deus, orar, cultuar, não falar palavras torpes. Um resumo do que Deus exige de nós em seus mandamentos. Estas coisas não devem ser feitas e não são feitas para sermos salvos. E nem pensando que fazendo isso, ou por fazermos isso, vamos para a glória celeste. Nós o fazemos porque nós o amamos. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso nós praticamos, obedecemos a sua santa lei. Ou pelo menos nos esforçamos, porque somos capacitados pelo seu Santo Espírito para o fazer. Lembrando que aquelas pessoas que lemos no texto, na época de Levítico, tinham que oferecer sacrifício de forma constante. Frequentemente eles tinham que oferecer sacrifício por causa dos seus pecados. Nosso sacrifício já foi oferecido. Nosso sacrifício foi e é Cristo, que é válido para nós por todos os dias. Glorifiquemos ao Senhor por isso. Terceiro lugar, Deus leva a sério o pecado, a ponto de punir o pecador. Verso 16. Vou ler novamente. Assim fará restituição pelo pecado que tiver cometido em relação às coisas sagradas. E ainda lhe acrescentará um quinto e o dará ao sacerdote. E, com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação em favor dele, e ele será perdoado.
Se alguém pecar fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, ainda que não saiba, será pecado, será culpado e sofrerá por causa da sua maldade. Ou seja, Deus leva a sério o pecado a ponto de punir o pecador. Nós temos aqui pré-estabelecida uma punição. Será culpado e sofrerá por causa da sua maldade. Veja que aqui já se coloca a restituição como norma ou exigência em relação ao pecado. Restituição. Este pecado estava relacionado a todo tipo de situação, inclusive naquilo que era pego nas guerras, como aconteceu com Acã, por exemplo, em Josué, no capítulo 5 ao capítulo 7, quando, ao retornarem da guerra, ele se apossou de objetos que Deus havia consagrado para si. Junto com o sacrifício para perdão, deveria ser trazido, além do que se tinha pego, mais um quinto, ou seja, mais 20% do valor total deveria ser adicionado. O perdão estava condicionado à restituição. E meus irmãos, nós temos condição alguma de restituir algo para com Deus? Nós temos condição alguma de pagar a dívida que tínhamos para com Deus? Não temos condição alguma de saldar nenhum por cento do débito que tínhamos para com o Senhor. Quanto mais, restituir 20% a mais. Isso nos mostra que o pecado não fica encoberto ou esquecido, mas deve ser sempre punido. Mais adiante vamos ver este mesmo princípio sendo aplicado em caso de prejuízos causados ao próximo. Quanto a Deus, não que ele necessitasse dessa restituição. Quem precisava disso era o pecador. Quem precisava disso éramos nós. Era como se ele estivesse sendo liberto daquele pecado. Este é o princípio do perdão dos pecados. Deixar, abandonar o pecado. E aqui também está a ideia prefigurada da conversão. Mudança de mente, mudança de rumo. Conversão. Largar a mão, abandonar. E meus irmãos, aquele cristão eleito, converso, verdadeiramente reavivado pelo Espírito, ele tem repulsa pelo pecado. Não significa que ele não peca mais. Significa que eventualmente ele comete pecado, mas quando ele comete o pecado, imediatamente a sua consciência, que foi renovada pelo Espírito, o acusa e ele se prostra de joelhos, clamando por perdão diante de Deus. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E o salmista, no Salmo 32, verso 1, ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, não encoberto. Coberto é aquilo que foi descoberto e alguém vai lá e cobre. Encoberto é aquilo que alguém está tentando esconder. E ele continua: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e que em seu espírito não há engano. Verso 3, enquanto calei os meus pecados, ou enquanto escondi os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia.
porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Ou seja, punição. Enquanto os pecados estavam sendo escondidos, ele estava sendo punido. E ele continua: e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E aqui no verso 5, ele nos diz algo maravilhoso: confessei-te o meu pecado, e a minha transgressão não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A restituição ou devolução envolvia esta ideia de não encobrir o pecado, de revelar o pecado, a confissão diante de Deus. Em quarto lugar, Deus leva a sério a responsabilidade do pecador. Verso 18: e levará o sacerdote como oferta pela culpa um carneiro do rebanho, sem defeito, corretamente avaliado, e em favor dele o sacerdote fará expiação do erro que tiver cometido de forma involuntária, e ele será perdoado. É uma oferta pela culpa, certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Aqui fala do favor da oferta que precisava, do valor da oferta que precisava ser avaliada. O ofertante, ele precisava saber o valor da oferta. No caso aqui, a avaliação era o ciclo. O ciclo era uma medida de peso, meus irmãos, não era uma moeda, né? Era uma medida de peso, assim como o quilo hoje, e não uma moeda de troca. A oferta valia pelo peso dela. O valor da oferta nos mostra o quanto é ofensivo o pecado. O Novo Testamento nos fala do valor do sacrifício de Cristo para avaliar quanto nosso pecado, quanto nossa vida de pecado ofende a santidade de Deus. Repito, o valor da oferta nos mostra o quanto é ofensivo o pecado. O Novo Testamento nos fala o quanto o valor do sacrifício de Cristo para avaliar o quanto o nosso pecado, nossa vida de pecado, ofende a santidade de Deus. Quando nós transgredimos, quando nós quebramos a lei de Deus, seja ela consciente ou inconscientemente, sendo que conscientemente agrava, nós já temos aprendido aqui que existe sim pecado, pecadinho e pecadão. Existe sim pecados mais graves. Existe sim pecados que são passivos de punições maiores, mais severas. Então, o nosso pecado, ele é extremamente ofensivo diante de Deus. Por isso foi exigido. A exigência era de um sacrifício extremamente valioso para cobrir essa multidão de pecados. 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, verso 18 do capítulo 1, ele escreve assim: sabendo, olha que coisa maravilhosa, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Verso 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sacrifício de Cristo é comparado a coisas chamadas de corruptíveis, como ouro e prata. Ouro e prata hoje são os metais mais valiosos do mundo. Então, são metais preciosos. Mas veja que ele afirma que ouro e prata sequer podem se comparar à preciosidade e ao valor do sangue de Cristo, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo para nós.
E aqui, meus irmãos, eu pergunto, será que nós temos dado o devido valor a essa preciosidade que sequer pode ser comparada ao ouro? O que é para nós o sacrifício de Cristo Jesus? O que tem sido para nós a morte de Cristo Jesus? O que tem significado para nós ele ter sido rasgado e moído na cruz do Calvário? Em nosso favor. Em quinto lugar, Deus leva a sério o seu juízo, mas também oferece misericórdia e graça ao pecador. Vou ler o verso 18 novamente. E levará ao sacerdote como oferta pela culpa um carneiro do rebanho, sem defeito, corretamente avaliado. E em favor dele o sacerdote fará expiação do erro que tiver cometido de forma involuntária, e ele será perdoado. É uma oferta pela culpa. Certamente, eu e você somos culpados. Se tornamos culpados diante do Senhor. Nestas ofertas, como já disse, vemos o peso do pecado. Vemos a seriedade do nosso pecado. A seriedade das nossas transgressões. Vemos a condição lastimável em que nos encontrávamos. Vemos como Deus leva a sério o pecado e o porquê do juízo sobre o pecador. Mas também vemos que a iniciativa do perdão parte do próprio Deus. É isto que chamamos de graça e misericórdia. A ideia da oferta foi de Deus. A ideia da oferta foi de Deus. Você estava perdido, sem condição alguma de ser achado, mas Ele te procurou e te achou. Você estava no reino das trevas e Ele te transportou para o reino da sua maravilhosa luz. A culpa é transferida do pecador para a oferta. E isto é graça, meus irmãos. Isto é misericórdia. A boa nova é que Deus nos resgatou. Ele nos resgatou. Colossenses 1, 13, 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Efésios 1, 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. 1 Coríntios 1, 30, 31, mas vós sois dele, em quem? Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. No Senhor. Nele está a nossa glória. Vamos a algumas aplicações. Considerando que Deus leva a sério as coisas sagradas, devemos zelar por aquilo que Deus ama. Uma das coisas que devemos fazer é ensinar aos nossos filhos a amar o que Deus ama.
a amar a sua lei, a amar a sua igreja, a amar o culto, a amar o dia do Senhor. Considerando que Deus leva a sério os seus mandamentos, devemos amar os seus mandamentos. Aqui também vai uma recomendação de ensinar o valor dos mandamentos para os nossos filhos. Dizer que a Bíblia é um livro de mandamentos, que nela está contida a santa lei do nosso Deus. Que nela está o manual de como nós conseguiremos viver de acordo com a vontade do nosso Deus, de como nós conseguiremos agradá-lo. Considerando que Deus leva a sério o pecado a ponto de punir o pecador, devemos levar o pecado muito a sério, levando em conta que não se trata apenas de um pequeno erro, mas de uma ofensa ao próprio Deus. O apóstolo João, no capítulo 3, verso 4, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus. Então, se nós não amamos a sua lei, se nós não amamos os seus mandamentos, como amaremos o Senhor? Como agradaremos o Senhor? E a palavra traduzida como transgressão, meus irmãos, vem da palavra grega anomia, que significa total desrespeito por Deus e suas leis. Todo pecado é uma transgressão contra Deus, porque o pecado viola o seu padrão moral para os seres humanos. E desde que Deus nos criou, Gênesis 1:27, Ele tem o direito de definir limites para nós. Qualquer violação desses limites é uma violação da sua lei, o que significa que todo pecado é um ato de transgressão, de rebeldia diante de Deus. Considerando que Deus leva a sério a responsabilidade do pecador, devemos assumir nossas responsabilidades como povo de Deus, confessar as nossas culpas e viver em conformidade com a sua palavra, para que o seu nome seja mantido santo entre nós. Considerando que Deus leva a sério o seu juízo, mas também oferece misericórdia e graça ao pecador, podemos contar com a sua misericórdia. Sim, podemos contar com a misericórdia de Deus, mas não podemos abusar. Porque Jesus, na cruz, pagou por nossos pecados. Por isso, podemos contar com a graça. Podemos contar com a misericórdia de Deus para conosco. Podemos contar com a misericórdia de Deus porque Jesus sofreu a punição do transgressor. Porque Jesus sofreu a nossa punição. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nos diz o profeta Isaías. Podemos contar com a misericórdia de Deus porque Jesus substituiu aquele que merecia a punição por seu pecado. Jesus recebeu aquilo que nós merecíamos e nos deu aquilo que nós não merecíamos, a graça, favor imerecido. Então eu lhe digo nesta manhã, você não merece nada de bom que vem de Deus. O que você recebe é misericórdia e graça, favor imerecido. Então seja grato ao Senhor. Podemos contar com a misericórdia de Deus porque Jesus sofreu a ira justa de Deus. Podemos contar com a misericórdia de Deus porque toda a justiça de Deus foi satisfeita ou realizada na cruz, no sacrifício de Jesus Cristo. Podemos contar com a misericórdia de Deus porque os méritos de Jesus na cruz são suficientes para que o pecador seja aceito diante de Deus, seja aceito por Deus, considerado limpo de seus pecados que o sujavam, que o tornavam imundo. Nós éramos imundos, estávamos imundos diante de Deus.
mas os méritos de Cristo são suficientes para que nós sejamos recebidos diante de Deus. Podemos contar com a misericórdia de Deus, porque Jesus conquistou esse direito ao pecador. Desfrutemos, portanto, de tão grande misericórdia demonstrada a cada um de nós. Que o Espírito Santo nos convença da seriedade do pecado, nos comunique a imensa, misericordiosa graça que recebemos por intermédio de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.